E seja muito bem-vindo ao MVCast, o podcast da Alta Performance. Meu nome é Cleito Querubim, eu sou empresário, mentor, e hoje você vai aprender tudo sobre gestão, sobre liderança, comunicação efetiva para você conseguir fazer o seu negócio crescer e ter mais dinheiro no bolso. Kennedy, o que vai ter aqui hoje? É isso aí, bom dia pessoal, boa tarde, não sei que horário que vai ser postado. Seja muito bem-vindo, nosso podcast onde nós falamos de alta performance. Então, se você está nos ouvindo, quer entender sobre gestão, liderança, crescimento de negócio, é o podcast certo para você. E hoje, para falar sobre isso, nós trouxemos uma pessoa que é referência nesse assunto. E deixa eu até pegar aqui minha colinha. Nós trouxemos hoje nosso grande amigo, que é empresário, tabelião, palestrante, escritor, investidor, e hoje estamos aqui com o Ângelo Vargas, nosso grande amigo. Seja muito bem-vindo, Ângelo. Bem-vindo, irmão. Salve, salve! Muito obrigado, Cleito Querubim, um grande amigo, Kennedy. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui sentado nessa mesa, compartilhar conhecimento, compartilhar ideia e principalmente fazer com que você que está nos ouvindo performe, cresça, evolua, gere tração, acelere sua empresa. Então, para mim é uma honra estar aqui. Vamos embora. Top demais. Hoje nós vamos falar sobre como crescer seu negócio através da gestão. E, Cleiton, gestão é uma das grandes dores de todo empreendedor. Ele começa a contratar um colaborador, 2, 3 e trava. É só a dor de quem quer crescer. Ângelo, eu adoro falar de gestão e eu sei que você é uma grande referência. Eu te tenho como um grande mentor na área de gestão. Então, tá aqui compartilhando essa mesa com você, podendo ajudar vários empreendedores, é uma honra mesmo. Irmão, eu te conheço, quem a gente te conhece, mas o pessoal que tá ouvindo não conhece a tua história. Fala aí quem é o Ângelo Vargas, como que você começou a empreender, conta um pouquinho pra nós aí, pra gente já começar os nossos insights e gerar valor para as pessoas em casa. Vambora. Então, meu nome é Ângelo Vargas, eu venho de uma família muito simples. E eu lembro, para mim, um divisor de águas. As pessoas falam assim, Ângelo, o que é empreender? Como é que eu vou empreender? Por que você estudou tanto? Por que você fez tanta coisa na sua vida? E para mim, eu tenho uma história muito clara na minha vida. Eu tinha 7 anos, eu fui vender vela na igreja, na frente do cemitério. E nesse momento de vender vela, o que eu queria naquele momento? Eu queria ter uma ascensão de modo que eu conseguisse comprar um tênis que eu queria. De modo que eu comprasse coisas que eu via meus amigos tendo e eu queria ter aquilo, eu queria vivenciar aquilo. E aí eu percebi o seguinte, que eu precisava vender, eu precisava aprender a viver para eu ter essa explosão, ascensão e adquirir as coisas que eu necessitava, que eu queria. Mas só que a venda, ela não acontece sozinha. Naquele dia que eu fui vender vela, eu queria vender vela para eu comprar uma laranja. Aquelas laranjas, sabe? Naquela época que tinha em circo e tudo, que vai rodando, vai descascando ela. Eu vendi tão pouca vela que eu não consegui comprar uma laranja. E ali eu percebi que ou eu mudo a minha formatação do que eu gostaria de entregar, de vender, senão eu não teria aquela ascensão social. Eu não teria o dinheiro para comprar as coisas que eu desejava ter. E foi aí que a minha mentalidade mudou no sentido, cara, o que eu vou fazer para me diferenciar e ser melhor do que as pessoas? Por quê? A gente quer ser grandes empresários, a gente quer vender, a gente quer produzir, mas só que da onde eu tô, eu só vou pensar as coisas que eu sempre me informo entregue. Você viu aquela história de que quem comeu bala só conhece bala? Quem comeu bombom já começa a entender o que é bombom. Eu quero bombom, eu não quero mais bala. Então nós temos que começar a compreender isso, o empresário. E foi isso que mudou a minha vida no sentido de crescer, ter mais coisas. E tem um episódio muito interessante que eu já estava numa fase muito confortável da minha vida, financeiramente, mas só que minha esposa, a todo momento, ela falava assim para mim, para que você quer mais? Para que você quer mais? E a situação não é o que eu queria mais. A situação é o que eu poderia produzir, não só para mim, mas para os outros e construir uma vida diferente no ecossistema que eu vivia. E aí nós estávamos com uma pessoa e aí a Lorraine pegou e falou assim, eu sou grata pelas coisas que eu tenho, é por isso que eu não vou em busca de mais. E aí ele falou, e aí essa pessoa, esse amigo disse o seguinte, quando você é grata pelas coisas que você tem e você não utiliza a sua inteligência para produzir mais coisa, é como se estivesse apodrecendo o seu conhecimento, deixando de entregar para as pessoas. E aí é nesse momento que a gente começa a perceber o quê? Não é sobre aquilo que eu sei ou que eu tenho. É aquilo que eu consigo produzir a partir da mineração do que eu tenho. Então eu vou minerar, buscar dados, buscar informações, buscar conhecimento, nutrir tudo isso para poder estar entregando para o Kennedy, para o Cleito, para o seu ouvinte, para todo mundo.
Então nós temos que começar a fazer isso. Não é sobre ganância, é sobre insatisfação de querer cada vez dar um passo além e desafiar a gente. Ô, Ângelo, você está falando essa história de... que ela comentou aqui sobre ser grato. E eu lembro que eu vi 2 crianças brincando na rua. Isso eu nunca te contei, Kenny. Eu vi 2 crianças brincando na rua e elas dividiam um brinquedo na frente onde eu tinha uma empresa, um prédio que tinha uma empresa. E naquele dia, eu olhei para aquelas 2 crianças, eu lembro da cena. Eu vi as 2 crianças brincando, dividindo aquele brinquedo, eu fiquei olhando para elas. Cara, quantas vezes o empreendedor orou para Deus pedindo as coisas que ele tem nesse exato momento e ele não lembra mais de agradecer? Naquele dia eu desci pra almoçar e tinha um restaurante que era aqueles restaurantes ruinzinhos, sabe? Que serve qualquer comida. Eu tava reclamando que eu não conseguiria almoçar num bom restaurante. Eu lembro desse dia. Eu tava incomodado. E quando eu saí da porta do restaurante, eu vi aquelas 2 crianças, foi como se Deus mandasse mensagem pra mim. Um dia você orou pra ter as coisas que você tem hoje. Elas não estão do jeito que você deseja, por causa dessa insatisfação que todo ser humano tem dentro de si, que é o desejo de Deus se manifestar através de você. E eu olhei para aquelas 2 crianças, eu voltei para dentro, comprei alguns doces para elas, levei para elas sorriram. E eu subi, cara, sendo tão grato pela vida que eu tenho. Eu pensei o seguinte, talvez aquelas crianças de rua, elas nunca vão ter a oportunidade de ter acesso às coisas que eu estava tendo naquela época já. E quando a gente fala de ser grato, muitos empreendedores, eles não lembram mais de agradecer. Ter ambição, ter desejo por crescimento, ter essa insatisfação, e a palavra insatisfação, para mim, significa estado criativo. Eu estou construindo algo maior e melhor. E todo empreendedor, ele tem um dom divino de construir melhoria para a sociedade. Ele não melhora só a vida dele quando ele dá certo. Ele melhora uma cadeia toda. Com uma solução, ele resolve a vida de várias pessoas, ele gera vários empregos. Então, as pessoas elas ficam meio arredias de falar, não devo crescer porque ser ambicioso é ruim, ser ganancioso e ambicioso são 2 coisas diferentes, né? Eu acredito que a gente não deve ser ganancioso, mas sim ambicioso e alimentar esse estado criativo dentro do nosso coração. Que é a frase que eu carrego aqui no meu pulso. Vim para ser mais. Que é o desejo que todo ser humano tem por crescimento. E é um desejo de Deus se manifestar através de você. Por isso que eu falo sempre pro empreendedor. Nutra grandes ambições, assim, ó, tem planos arrojados. Não queira só morar numa casa e andar num carro importado. Olha pra tua indústria e fala, como que eu posso mudar esse cenário aqui? Talvez você não vai realizar, mas se você nutrir esse pensamento na tua mente, vai fazer com que você melhore cada dia como empreendedor. E quando você melhora como empreendedor, a gente muda uma sociedade toda, a gente muda várias famílias que estão diretamente ligadas lá no nosso emprego. Então, quando sempre fala de ser grato, eu penso assim, quantas vezes tu não orou pra ter a vida que você tem hoje? E às vezes a gente tá lá inconformado. Nesse dia, eu tava reclamando de almoçar no restaurantezinho que cobrava R$20 o almoço, porque eu não tinha tempo aquele dia pra almoçar num bom restaurante. Tinha que almoçar ali pertinho do escritório e voltar. Eu estava reclamando. E aquelas 2 crianças foram a mensagem assim, um dia você orou pelas coisas... Eu chorei no elevador na volta. Mas chorei assim, igual uma criança, sozinho no elevador, eu chorei. Eu falei, cara, que filho da mãe que eu estou sendo. Um dia eu orei, agora eu tô reclamando que eu não posso comer num bom restaurante. Tinha dia que eu não tinha nem dinheiro pra comer num bom restaurante. Não tinha grana pra comer num bom restaurante. Agora que eu tenho, eu tô reclamando porque um dia... Eu falei, cara, e a gente tem que estar atento pra Deus nos mostrar. Essa eu nunca te contei, né? Não. Cara, marcou minha vida esse dia. Eu juro pra você. E você contando agora, eu lembrei. Falei, cara, Sim. Sou extremamente grato da gente ter tendo essa conversa aqui hoje. E olha que interessante. Perdão, você tava contando da tua jornada aqui. É perfeito. Você começou a ver ela pra comprar uma laranja. E aí você... Como é que foi a tua virada, assim, enquanto empreendedor? Eu quero até continuar o que você está dizendo, porque eu achei interessante. O que faz a gente contribuir ou entregar coisas para outras pessoas? Você só entrega, ou você naturalmente entrega, aquilo que você tem em abundância. Se eu tenho recurso financeiro em abundante, para mim é muito mais fácil e simples eu abençoar outras pessoas a partir daquilo que eu tenho abundância. Se eu tenho abundância em conhecimento, é muito mais fácil eu produzir um efeito na vida daquela pessoa a partir da abundância de conhecimento, de informações que eu tenho. O que Jesus fazia? Jesus tinha uma abundância de um coração sadio, de um coração generoso, de um coração limpo, e ele entregava
a abundância que ele tinha no coração dele cada vez mais para as pessoas. É por isso que para ele fazia milagres de maneira com muita naturalidade, porque é evidente que ele recebeu essa capacidade, mas ele tinha isso em abundância para ele. E ele não tinha tempo para poder fazer os milagres. Para mim tem uma passagem muito interessante que quando a mulher do fluxo de sangue chega para Jesus, naquele momento ele é interrompido, porque ele estava indo cumprir uma outra missão, que era curar a filha de Jairo. Uhum. E aí várias pessoas falaram, vambora, que a filha de Jairo precisa ser curada. E aí ele falou, as pessoas não sabem a minha capacidade que eu tenho para poder curar. Não é sobre tempo, é sobre aonde eu consigo fazer e o que eu consigo fazer com a capacidade que eu tenho. E lá ele ficou e atendeu e curou a mulher do fluxo de sangue. E na sequência, ele chegou para curar a filha de Jairo, chegou lá e falou, já está morta. Mal eles sabiam que para a capacidade que ele tem de abundância no coração, ele faria independente do tempo. Foi isso que aconteceu com Lázaro, foi isso que aconteceu em vários momentos. Então agora você pensa, você é empresário, a sua capacidade geradora de riqueza não pode estar limitada. Eu tenho que usar essa capacidade para produzir efeito na vida do Kennedy, na vida do Querubim, na vida dos meus colaboradores e cada vez mais eu ter gente e abençoar essas pessoas através da minha capacidade geradora de riqueza. Porque se eu produzo, eu estou carregando, evoluindo, performando com um batalhão de pessoas que está vindo junto de mim. Imagine vocês, quantas pessoas vocês estão abençoando através da capacidade e da performance que vocês têm na empresa de vocês. Eu acho que quando o empresário ele começa a compreender que ele tem uma capacidade geradora de riqueza e essa capacidade geradora de riqueza abençoa não somente ele, mas um conglomerado de pessoas que estão junto dele, ele começa a entender o sentido dele que ele está aqui. Eu não vou economizar para aquilo que eu preciso fazer. Eu não vou economizar por quê? Porque esse dom foi entregue para mim e eu vou performar esse dom de modo que ele reverbere na vida de várias pessoas. Por que Jesus ele fez aquilo com os discípulos? Ele queria que os discípulos compreendessem a mensagem dele e eles levassem para o mundo. Mas só que os discípulos não entendiam a capacidade que eles estavam recebendo. Por isso que eles não conseguiam fazer milagres. Eles só conseguiram fazer quando eles compreenderam a visão do mestre. Que o mestre falava, peraí, isso é infinito. O que eu estou lhe dando é aquilo que eu recebi. Tome dessa água, da fonte da vida e vá produzir os seus efeitos. Agora o empresário ele tem que pensar exatamente isso. Eu estou bebendo do meu conhecimento. Por que o empresário tem tanta facilidade em performar uma empresa, crescer, produzir riqueza e outro não tem? Porque esse ele conseguiu compreender a performance que ele tem. Ele conseguiu compreender que ele não é uma mente limitada. Por que uma pessoa tem 10 mil funcionários ou tem 1000 funcionários? Por que uma pessoa não consegue gerar renda dentro da empresa dele e outros conseguem? E aí está um negócio que você fala muito bem, Cleito, que é sobre mudança do seu padrão de pensamento. Que para mim, nível de consciência, que seria em outra linguagem, na mesma formato, nível de consciência, cada um tem o seu. O que eu preciso fazer? Eu, enquanto empresário, qual é o nível de consciência que eu preciso ter para acelerar o meu negócio hoje? As pessoas, eu preciso ter a visão do meu negócio a longo prazo. Mas só que antes da visão minha a longo prazo, eu preciso saber só qual que é o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Isso porque, se eu vejo, vocês são grandes pessoas e referências hoje em dia em marketing, vendas, em conteúdo digital. Eu que estou começando, se eu começo a analisar muito o que vocês estão fazendo, eu falo, está muito distante do que eu quero. E isso gera o quê? Gera uma obstrução, gera uma névoa dentro de mim. Eu falo assim, eu não consigo chegar lá. Mas se eu começar a pensar, eu preciso saber só qual que é o próximo passo. E cumprir o próximo passo. Eu preciso saber só qual que é o próximo passo. E cumprir o próximo passo. O que eu estou recebendo? Eu estou recebendo gotas de sabedoria que vão me levar a cada momento entender o meu jogo. Uhum. E para mim tem uma frase que é muito legal, que é o jogo é nivelado pelo nível dos jogadores. Isso significa o quê? Por que uma empresa ela performa melhor do que outra? Porque nós temos jogadores melhores numa empresa que auxiliam para que ela performa. E aí a gente pensa, um técnico ele pode acelerar uma outra empresa? Um técnico pode, porque eu consigo um técnico bom acelerar um time e um técnico ruim consegue prejudicar um time. Agora leva isso para a vida do empresário.
Um bom empresário, ele consegue acelerar qualquer empresa. Por quê? Porque ele tem mapas mentais, ele tem nível de consciência, ele tem clareza de qual que é o passo a passo que ele vai fazer para aquela empresa performar. Agora, pensa um técnico ruim. Ele não sabe onde ele vai sair. O empresário ruim é da mesma forma. Faz sentido para vocês ou não? Então, a fase para mim é o jogo é nivelado pelo nível de seus jogadores. Top demais. Ô, Ângelo, você tá falando da clareza que a gente só tem que ter de dar o próximo passo. Eu vejo que hoje tem uma abundância de conteúdo nas redes sociais, tem grandes nomes falando, tem pessoas que são bilionárias, saíram do zero e hoje compartilham seus conhecimentos. Graças a Deus a gente vive nessa era que pessoas comuns podem começar a ter resultados incomuns, porque tem um monte de pessoa comum que tem resultado incomum compartilhando como eles fizeram. Porém, existe uma coisa que é momento e fase. Tem coisas que nós estamos no momento de fazer. Tem coisas que o empreendedor não está na fase dele de fazer. E ele tem que se perguntar, naquela fase, o que nós fazíamos para ter resultado? Porque se ele começa a se comparar, ele vai olhar pro player, mas meu vídeo não tá bonito, eu não tenho tanto dinheiro para fazer um anúncio, eu não tenho um espaço bonito, ele não vai fazer nada, ele vai ser paralisado. Eu gosto de pensar na seguinte metáfora. Quando a gente vai sair para fazer uma viagem à noite, a gente precisa sair daqui pra uma praia. A gente não precisa ver o caminho inteiro. A gente só precisa ver a próxima curva. Então, se você pegar o farol do teu carro, ele vai iluminar 100 metros na frente. Não vai iluminar mais que isso. Porém, você tem a certeza que você vai chegar no destino. O que acontece com os empreendedores? Eles querem uma declaração por extenso, dizendo todos os passos, qual que é a contratação certa, qual que é o processo certo. Gente, não tem como saber. Você só precisa ver os próximos 100 metros. E quando os próximos 100 metros chegar, os próximos 100 metros vão aparecer para você. E você vai saber exatamente o que fazer em cada fase. Porque se você fica olhando lá para o teu destino final, a tua grande ambição, a tua grande meta, você vai se paralisar e falar, nossa, estou distante mais, eu não vou conseguir chegar. E quando a gente pensa por essa seguinte análise, que a gente só precisa saber o próximo passo, só o próximo passo? Nossa, você deve dar uma metáfora pra mim. Só precisa... Kennedy, é só o próximo passo. Não se preocupe com... Ângela, é só o próximo passo. Eu lembro da passagem onde que Jesus está com alguns discípulos, e os discípulos chegam para Jesus e pedem, mestre, por que a gente não conseguiu curar essa enferma? E Jesus olha para eles e fala, porque a fé de vocês é pequena. Se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você falaria para a montanha, mova-se daqui para lá e ela iria se mover. Ele não estava sendo uma metáfora, ele estava sendo literal. Se você tiver a fé, a certeza das coisas que você não vê, que é o destino, você vai dizer para uma montanha, mova-se daqui para lá, ela vai se mover. Nós, enquanto empreendedores, nós temos que ter a fé, a imaginação de que coisas incríveis vão acontecer na nossa vida, mesmo nós não sabendo como. Eu gosto de uma frase que ela é poderosa. Você não sabe como, vai ser mostrado a você, desde que você faça as coisas que precisam ser feitas. O que é? Você precisa entrar no carro e andar 100 metros. O próximo 100 metros vai aparecer. Depois você vai andar mais 100 metros. O próximo 100 metros vai aparecer. E essa falta de clareza faz com que pessoas que têm missões lindas, que nós não damos conta de fazer, não se movam. Porque ela quer eu quero ver a estrada inteira. Não só os 100 metros. E não sai é muito da posição que tá. É muito confiar, porque a gente tem assim, as pessoas sempre querem coisas, estratégias, não é? Porque elas acreditam que a estratégia é a sentença de dar certo. Mas na maioria das vezes não é a estratégia que faz a pessoa dar certo. Você tocou em programa mental, e isso é uma forma de ver o mundo. São coisas invisíveis, né? É o dom da fé, é o dom da imaginação. Que não tem pessoas falando disso pro empreendedor. Aí o empreendedor tá lá, na labuta, né? Trabalha 16 horas por dia, não tem gestão, tem problema com o colaborador. E esse cara não usa as faculdades mentais dele para construir coisas significativas. Se talvez ele parasse e fizesse uma pergunta: quem eu preciso me tornar para conseguir fazer esse negócio dar certo? O jogo dele ia mudar com uma pergunta, uma auto-reflexão. Parar de trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana e falar, cara, perfeito. Quem eu preciso me tornar para conseguir fazer essas coisas? É a pergunta que eu tô me fazendo. Quem eu preciso me tornar para ser o cara de 100 milhões? Quem que eu preciso me tornar para ser o cara de 1 bilhão? E nisso, Cleiton, olha que legal, Kennedy. Uma maneira, para mim, que eu tive uma ascensão social, que eu consegui perceber de maneira visual o que era ter uma vida diferente, foi quando eu comecei a jogar tênis. E eu joguei tênis não porque eu queria jogar tênis, eu tive uma deficiência visual e a minha deficiência visual me carregou para jogar tênis. E era uma necessidade eu jogar tênis. E lá eu convivi com crianças
que aguçava o meu desejo de fazer a viagem que eles tinham, de ter o tênis que eles tinham, de ter a roupa que eles tinham. E isso para mim foi muito importante. E eu acabei jogando muito bem tênis. E aí fazendo uma analogia com o que você está dizendo. Quando eu jogo tênis com um jogador do mesmo nível que o meu, é um jogo divertido. Mas só que eu não vou evoluir. Esse jogo divertido vai se tornar o quê? Um entretenimento. E tá tudo bem, a gente precisa disso. Agora, quando eu quero evoluir, eu quero jogar com um tenista melhor do que eu, de modo que eu consiga captar qual que é a manobra ou a plasticidade que ele faz em cada jogada, para eu desejar ter aquilo também. E o que falta para os empresários? Quando a gente fala sobre aumentar o meu nível de consciência, é eu estar procurando esse jogador melhor, para moldar ou modelar todas as coisas que ele está fazendo, para eu trazer isso para mim. É fazer um golpe mais certo, é ter uma precisão maior de golpe. Agora vamos trazer isso daí para o empresário. Eu quero trazer mais grana, eu quero trazer mais lucro, eu quero trazer mais dinheiro para dentro da minha empresa. E ele está sempre da mesma maneira, fazendo sempre as mesmas coisas e desejando resultados diferentes. Agora, se ele senta numa mesa e começa a conversar com vocês que estão falando sobre indicadores extremamente precisos de captação de cliente, de close, de venda, de qual foi o seu clique, o seu custo por clique, e aí que o empresário fala assim, mas o que é isso? Ele acaba que ele não tem compreensão, mas o que você está fazendo quando você fala de indicadores? Você está falando, olha só, eu tenho tanta respeito pelo meu dinheiro que cada índice, cada número, cada manobra que eu faço aqui dentro, ele é muito bem pensada. E naturalmente eu passo a ter resultados diferentes, porque o meu zelo, o meu cuidado, a minha apuração de dados é muito maior. Então, o que o empresário ele tem que começar a perceber? Qual é o jogo que eu quero jogar? Quais são os jogadores que eu quero estar junto? E o que esses jogadores melhores do que eu fazem, que eu ainda não fiz, que se eu fizesse eu mudaria a minha jogada? Então, eu acho que nós temos que começar a pensar isso. Empresário, você quer mudar o seu jogo, você tem que cada vez mais procurar quem está fazendo melhor, o que as pessoas estão fazendo melhor e o que eu preciso fazer que se eu fizesse eu mudaria o nível da minha empresa. E qual que você acredita que sejam os principais desafios do empreendedor? Aquele cara que ele começou a crescer, porque esse cara que tem o desafio de gestão, você vai concordar comigo, ele já é uma pessoa que ele já deu certo, em partes. Um dia ele estava lá, de boa em casa, foi atacado pela doença do empreendedorismo, falou, agora vou ser meu próprio patrão. Ele começou a vender, o negócio começou a tracionar, ele começou a perceber, eu preciso contratar gente, contratou passou um, contratou fase, dois. Né, de marketing, passou da fase do bebê, né? Se tornou um adolescente, contratou um gerente. Esse gerente tá tocando, ele não criou processo nenhum, ele largou o gerente lá, agora vou viver minha vida. Qual que você acredita que seja o desafio desse empreendedor ali, que ele tá com a fase de 10 colaboradores, ele já fatura seus 300 mil, 400 mil reais, e ele quer subir de nível? O que ele tem que fazer para subir de nível? O empresário, ele vai passar por algumas crises na vida dele. Assim como você tem crise existencial, que você acreditava em coisas, será que eu dou conta de fazer isso? Será que eu tenho perfil para poder fazer isso? Qual que é o meu propósito? Hoje as pessoas discutem muito isso. Agora vamos trazer isso daí para dentro de uma empresa. Existem as fases das crises da empresa. E a primeira crise de toda e qualquer empresa é a crise de demanda. Imagine você, eu montei um negócio e eu posso ter 1 ou 2 funcionários. A primeira minha crise é crise de demanda. O que é crise de demanda? Eu quero trazer meu cliente para dentro do meu negócio, mas eu não tenho criatividade suficiente para poder fazer a captação desse cliente e trazer para dentro do meu negócio. E essa crise de demanda, ela vai exigir o quê? A cada crise que eu tiver, eu tenho que aumentar o meu nível de consciência para saber qual que é o jogo que outra pessoa já fez e ele resolveu. Isso significa o quê? Vamos dizer que cada crise é platô. Platô é o quê? Eu começo a crescer e eu faço uma estagnação. E nessa estagnação, como é que eu fico o menos tempo possível nesse momento de crise, nesse momento de platô? Se eu começo a avaliar, medir e agir na minha subida. Quanto mais eu estou aprendendo, medindo e agindo na minha subida, menos tempo eu vou ficar dentro da minha crise. Isso significa o quê? Você, empresário que está passando por uma crise, eu tenho que
ter a estruturação, a estratégia correta o mais rápido possível para eu começar a escalar o meu negócio. E no momento da escalada eu já tenho que pensar, peraí, eu vou ter a minha próxima crise, eu vou encontrar meu próximo platô e eu tenho que fazer com que nessa própria subida eu já consiga compreender o que eu preciso pensar, o que eu preciso agir, o que eu preciso medir para poder sair cada vez mais dela. Eu falei para você que a primeira crise é a crise de demanda. Eu não tenho cliente. E eu preciso compreender e ter estratégia adequada para poder captar esse cliente. Vou dar um exemplo. Tem um mecânico que ele me procurou. E ele falava assim, Ângelo, eu não consigo trazer clientes para dentro do meu negócio. E o que eu falei para ele foi, você sabe qual que é a grande dificuldade de todo e qualquer empresário? Ele quer sacar muito, mas ele quer doar pouco. Aí ele falou assim, mas Ângelo, eu não concordo isso com você. Eu falei, sim, isso daí chama-se ego, vaidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso gerar valor para o meu cliente para que esse valor seja tão intenso para ele, de modo que ele se sinta, ele tenha reciprocidade em trazer para mim aquele retorno que eu entreguei para ele. E eu falei para ele, se você pegar no seu negócio e fazer assim, cliente, amigo, eu estou lhe dando um checklist de 5 itens que eu vou fazer no seu carro e esses itens custam R$98, mas eu estou lhe dando de graça para você vir aqui. O que ele está fazendo? Ele está criando uma demanda para aquele cliente dele que talvez não venha há muito tempo, que talvez ele nem tenha. E na visão do cliente dele, ele está pensando, eu estou ganhando R$98, porque eu estou indo lá e ele vai fazer o checklist de graça para mim. E o melhor, eu tenho que gerar uma comunicação tão clara para que esse meu cliente perceba ainda maior valor. Ele falou, e eu faço isso em 15 minutos. Veja que na cabeça desse cliente, ele falou assim, eu estou ganhando um dinheiro, eu vou fazer de maneira rápida e eu estou fazendo a prevenção do meu carro. Então, naturalmente, depois, quando eu precisar de algo, eu vou gerar reciprocidade. Agora, imagine você, se ele faz isso para 1.000 pessoas, se ele tem uma taxa de conversão de 10%, ele está vendendo para 100 pessoas. E aí o que o empresário quer? Eu quero gerar muita demanda, ter clientes, mas eu estou fazendo muito pouco pelo meu cliente. Então a primeira forma de eu suprir a crise de demanda é eu construir a minha demanda, eu provocar a minha demanda. A dificuldade é que muitos empresários conseguem provocar essa demanda, mas ele não tem retaguarda suficiente para atender essa demanda que vai surgir para ele. E aí vai surgir uma outra crise, que é a segunda crise dele. E nessa segunda crise, ele passa pela dificuldade de como é que eu vou gerir a minha equipe, como é que eu vou gerir o meu negócio para poder validar isso. A validação é o quê? Eu estou tendo nesse momento demanda. A demanda está vindo para mim. Mas só que esse meu copo aqui, minha taça, minha xícara que vale R$10, eu estou vendendo por 7. E a validação do meu negócio significa o quê? Tá entrando recurso, tá entrando grana, tá entrando dinheiro, mas esse dinheiro não está sobrando na minha conta. Se não está sobrando na minha conta, então eu estou tendo o quê? Uma crise de validação. Mas só que eu não percebo que não está tendo lucro no meu negócio, porque eu não tenho indicadores. Eu não tenho como medir, eu não meço. E o que eu falei para você? Para eu poder sair mais rápido, sair mais rápido do meu platô, da minha estagnação, eu tenho que planejar, agir e medir. E o empresário ele acaba ficando com aquela visão antiga dele de que não, indicadores isso daí é para grandes empresas. Tanto que não é para grandes empresas que eu tive a oportunidade agora, eu acabei de voltar de Israel. E foi uma viagem incrível. E lá eu conheci um cara que tinha um carrinho de cachorro-quente e hoje em dia ele tem 49 franquias de cachorro-quente. E aí eu perguntei para ele, como foi que você conseguiu atingir 49 franquias de cachorro-quente? Ele falou, eu só aprendi que eu não era um vendedor de cachorro-quente, eu era um empresário de cachorro-quente. Exato. Veja você que o nível de consciência dele, apesar de ele estar como um vendedor de cachorro-quente, ele vivia a mentalidade de um empreendedor de cachorro-quente. E aí o que ele fez nesse momento? Chegou nesse momento que ele falou assim, agora não sou nem mais eu que tenho que tocar isso daqui, agora eu estou numa outra fase da vida. Quem vai tocar isso daqui é fulano, ciclano e beltrano. E ele saiu. Mas perceba que o nível de consciência dele evoluiu de maneira tão grande que ele percebeu, ele passou de como diz ele, o baiano do cachorro-quente para um empreendedor do cachorro-quente. Faz sentido para vocês ou não? Demais. Total. E sobre essa questão de indicador... Indicar. Exato. Dor. Indicador. Exatamente uma questão, principalmente de marketing, agora voltando para esse assunto, muitas pessoas eu vejo que quando elas estão passando por uma crise financeira, uma das primeiras coisas que ele faz é cortar o marketing.
Porque né? ele não tem clareza sobre Exato. essa sequência. São 3 crises que tu falou? Crise de demanda, crise de... Crise de demanda, a crise de validação do meu negócio. E aí a gente entra na terceira crise, que é a crise que esse vendedor de cachorro-quente ele não passou. Crise de liderança. Liderança é eu saber quem são as pessoas adequadas para mim para poder gerar tração no meu negócio. Tem um bilionário americano que chama Richard Branson e ele fala que você precisa de 3 coisas para o seu negócio rodar e ter crescimento e acelerar. Pessoas, pessoas e pessoas. E aí, quando você começa a avaliar, mas espera aí, pessoas e pessoas, vamos lá, você não tem a empresa que você tem só por sua causa. Você tem um batalhão de você tem um exército junto de você que está acelerando o seu negócio e fazendo você chegar onde você chegou. E aí agora, o que eu preciso fazer? Quando eu passo, o meu negócio está validado, está entrando receita, está entrando grana, como é que eu expando o meu negócio? Como é que eu cresço? Como é que eu saio daquele platô? Eu preciso de pessoas, eu preciso ter líderes, eu preciso ter gestores, eu preciso ter gerentes, eu preciso ter CEO, para que essas pessoas eles façam aquilo que eu fazia antigamente. O que esse vendedor de cachorro-quente percebeu é que ele saiu do operacional e ele foi para o estratégico. E tem várias pessoas que falam muito, você precisa sair do estratégico, você precisa sair do operacional e ir para o estratégico. Mas só que eles não falam o que é o estratégico. Estratégico é eu criar a estratégia ideal para o meu negócio e conseguindo mapear todo ele para que ele esteja onde? Nas minhas mãos. E eu vou conseguir manobrar o meu negócio, gerir para lá ou para cá, dar atenção para esse, para aquele outro elemento, de modo que isso gere um impulsionamento para eu trazer mais receita para o meu negócio. Então, quando a gente fala de estratégico, as pessoas, eu não sei o que é estratégico. Estratégico é eu ter a estratégia adequada para o meu negócio, que é diferente do seu. Porque a minha visão do meu negócio é diferente do seu. Talvez você quer ter uma franquia de cachorro-quente para ter 30 lojas. Eu quero ter 100 lojas. Então, a estratégia do meu negócio para poder chegar lá, eu tenho que formar muito mais líderes, eu tenho que formar um time muito mais capacitado, eu tenho que formar muito mais gente, eu tenho que construir uma escola. E aí entra no momento que é o quê? Nesse momento de liderança. Disciplina e comprometimento. Eu tenho que construir uma escola de liderança dentro da minha empresa para saber até onde eu vou crescer. Exato. Eu acredito que, não sei se tu vai concordar comigo, você falou de operacional e estratégico. R$1 milhão por mês tá no tático. Que é quando esse empreendedor, ele desce lá do estratégico da cadeira de dono e ele vai formar pessoas a pensar como ele pensa dentro da empresa. Kennedy, a gente fez isso dentro do negócio, tinha um funil de vendas que fazia R$80 mil no mês. Ângelo, a gente desceu pro tático para formar pessoas, esse funil no outro mês foi para 300k. Então a gente subiu mais de 4 vezes um funil, fazendo uma ação de tática. Mapeando isso, eu sou o cara do indicador, eu adoro o número. Falei, cara, essa ação deu certo, vamos fazer isso em outros lugares? A gente otimizou todo o negócio, sendo tático. E eu lembro do exército. O exército é a função do sargento ou do tenente ali. O que eles fazem? Eles formam o soldado a ser um executante perfeito. Então ele treina o cara a fazer as coisas bem feitas dentro da empresa. Qual que é a melhor pessoa dentro do negócio? É o dono, ele sabe tudo. Mas muitas vezes ele não tem tempo para treinar o time dele. E aí ele traz essa pessoa para dentro do time, joga lá, essa pessoa não tem um onboard ali, ele dá entrada na empresa, ele não tem um treinamento adequado, e às vezes é um talento que ele tem dentro da empresa dele, que poderia crescer, se tornar um braço direito dele, produzir muito pro negócio, mas pelo fato de ninguém colar do lado do cara e preparar ele, se perder um talento, se perder o resultado. Então, eu vejo que tem esse discurso, né? De vai pro estratégico, vai pro estratégico, vai pro estratégico. Não fala o que é estratégico. E outra, tem pessoa que não tá no momento para estratégico. O momento dele é tático, ele tem que formar outras pessoas, ele tem que ensinar o comercial dele a pensar como ele pensa. Ele precisa ensinar o marketing a pensar a estratégia de marketing como ele pensa. Ele precisa ensinar o sucesso do cliente lá, a pessoa que entrega o produto, a pensar como ele pensa a entrega para o cliente dele. E aí você começa a otimizar a tua empresa e deixa de ser um dono para ter várias pessoas pensando como dono na função dela. Por quê? Não vai ser todo mundo que vai ter a capacidade de pensar como dono, senão todo mundo teria o seu próprio negócio. Mas em uma função ele consegue. Aquela pessoa que está ali no time comercial, ela consegue pensar como você pensaria comercial. Aquela pessoa que está na entrega do produto, está fazendo sucesso do cliente, ela consegue pensar como você atenderia o cliente.
Aquilo ela consegue fazer. E essa falta de clareza faz com que as pessoas não consigam estourar. Uma pessoa, ele tem uma marmoraria. Em 30 anos de marmoraria, ele nunca tinha feito o faturamento que ele fez com a estação do Tático. Cleide, o que vocês conversaram? A gente conversou com ele e falou, Cleide, bati meu recorde, ele foi R$500 mil em um único mês, fazendo isso. O quê? Descendo pro Tático. Ele foi lá, começou a treinar os líderes dele. Eu falei, irmão, quanto tempo você dedica a pegar teus braços direitos? Não, eu falei, leva esses caras pra almoçar com você. Vende a visão do que você tá construindo pra eles. Eles não sabem. Chama eles pra perto e fala, você é o meu pitbull, você é o meu guardião aqui. Nós devemos jogar no mesmo time, porque se a empresa dá certo, você dá certo também. E aí o negócio dele mudou, assim. Não foi uma grande estratégia mirabolante. Não foi o dono descer pra ensinar aquilo que ele já sabe fazer. Ele já sabe. Tá ali na cabeça dele. Só precisa transmitir, comunicar pro time aquelas informações. Mas já tá ali. A maioria dos negócios que já conseguiram um faturamento, estão há tempo no mercado, ele já tem capacidade de escalar sem fazer nada diferente. É só o dono otimizar os processos que ele tem dentro do negócio dele. Mas como ele tá fazendo um monte de coisa lá, às vezes tá sentado lá no estratégico pensando como vamos crescer, vamos fundar uma nova SpaceX, e ele não tá treinando o cara, tá ali do lado dele. O cara, ele, todo dia conversa com ele e ele não dedica ali 30 minutos. Cleiton, não tenho tempo. Você não almoça todo dia? Isso é uma sacada importante para empreendedor. Você não almoça todo dia tu pega um líder e vai almoçar junto. E no almoço você fica, ó, eu penso assim, a gente faz assim, e a gente vai começar a otimizar assim. E eu falo, como é que você resolveria? Ah, eu resolveria dessa forma. Ensina teu time a pensar como você pensa. E aí teu negócio estoura. Eu acredito demais no tático hoje. Demais no tático. Aí tem um momento que esse cara foi pro tático, a um ponto que ele formou os sargentos dele. Que ele formou os tenentes dele. Os empreendedores, eles esperam pessoas chegarem prontas no negócio. Primeiro, que se a pessoa chegar pronta mesmo, ela cara. Segundo, não tem ninguém pensando dessa forma nos negócios. Então não tem pessoa pronta, porque o outro cara, ele tá lá numa função que ele também não sabe o que tá fazendo. Ele é um líder que foi colocado numa posição de liderança, nunca ninguém preparou ele para ser líder. E agora eu sou líder, porque deram um cargo. Vou falar. O teu cargo não faz você ser líder. Se você é o capitão, se você é o tenente, isso não faz você ser líder. Faz ser líder se a tropa... Tô pensando como exército aqui. Se a tropa dizer que você é o líder. A tropa tem que falar, eu vejo liderança em você. Você vai ser reconhecido como líder, né? Eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Você inspira pessoas. Você me inspira a fazer cada vez mais, né? E é tão forte a situação do tático. Onde é que você vai estar medindo se as ações que você está fazendo estão dando certo ou estão dando errado? É no tático. Por quê? O estratégico, ele vai definir qual é a métrica, o indicador, aonde eu desejo chegar e onde eu vou medir. Mas só que quem vai estar medindo tudo isso é no tático. E aí tem uma situação muito interessante, que é a seguinte. Se eu perguntasse para você hoje, Kennedy, o que é... Se nós estivéssemos num restaurante e eu fosse fazer um pedido para você e falasse, olha, Kennedy, eu quero um café quente, um ovo mexido quente e um pão na chapa. Eu perguntasse para você, qual você faria primeiro? Eu quero os três, os que me chegam junto e todos eles quentes. Qual que você faria primeiro? Tem que medir um indicador aí, qual que é? Teria que medir. Perceba você que a função, até num restaurante, eu tenho que estar a todo momento medindo as coisas para saber como é que o meu funcionário ele vai fazer. Mas olha a obstrução que a gente vai encontrar aqui. E aí vai lá, o estratégico fala, não, você tem que fazer primeiro o ovo mexido, que o ovo mexido é o que mais vai demorar. Depois o pão quente e depois o café. Mas olha que curioso. E aí quando esse funcionário seu vai lá fazer o ovo mexido, tem alguém usando o fogão. Ele não vai conseguir fazer. Perceba você a importância do tático, perceber o desvio, a disrupção que está acontecendo no processo dele para poder falar assim, mas espera aí, eu preciso comprar outra boca de fogão, outro fogão, para que eu consiga atender o meu cliente da mesma maneira. E aí você está recebendo reclamações que seu pão está vindo quente, ou seu ovo mexido está vindo quente, e o seu dono que está lá em cima no estratégico não está vendo nada disso. E o operacional, ele está imerso dentro daquela correria da rotina que ele não consegue nem levantar a mão e dizer para o dono do negócio de que, olha, precisa comprar. Ele nem tem a visão que precisa comprar um outro fogão. E quem vai estar olhando isso? É o tático. Porque o tático ele vai estar
trazendo os indicadores, as métricas, fazendo uma comparação com o que está acontecendo na prática e percebendo, puxa, espera aí, agora a gente precisa corrigir isso, isso e isso, aquilo. Pra você ver a importância. E quanto menor a minha empresa, maior a minha curiosidade, maior a minha atenção dentro do tático, porque é o tático que vai trazer essa demanda para mim de maneira muito mais emergencial e simultânea. Olha, e vocês falando sobre isso, eu fiz uma análise da maioria das empresas que começam com o tráfego pago e desistem. O que acontece? Quando começa o iniciar o tráfego pago, vem no estratégico. Tá faltando lead. Preciso de lead para dentro da minha empresa. Então, eu vou contratar uma agência, uma empresa que vai fazer tráfego e vai me gerar o lead. Só que o que acontece? Ele faz um alinhamento com quem? Com a secretária. Na grande maioria das vezes é a secretária que vai o quê? Vai atender o lead. Olha o erro que, assim, 99% das pessoas que começam o tráfego faz. E ela vem com um estratégico e fala assim, secretária, a partir de agora vai vir lead, certo? Da mesma forma que vinha antes, só que agora mais porque vai vindo o tráfego. Antes só vinha por indicação. E aí você vai atender e você vai agendar, tudo bem? Então essa aqui vai ser o funil novo que nós vamos implementar. E esquece da secretária. E esquece de fazer a parte tática. Aí começa a chegar lead na empresa, o que acontece? A secretária não consegue atender. Não mede indicador. Aí a secretária fala, não, tá ruim o tráfego. Aí ele vai lá e fala com a agência, tá ruim o tráfego. Mas qual que é o maior problema? Não tá tendo venda. Mesmo, cara. Só que o que aconteceu? Ele não foi no tático com a secretária. Não treinou. Uhum. Mudou um funil, implementou um funil novo e a secretária não sabe atender, não sabe fazer onboarding com a pessoa, não sabe fazer rapport, não sabe qual que é o principal objetivo dela, que é fazer o agendamento, não sabe se precisa, não consegue medir o processo, quantos leads chegaram, quantos responderam, desses, quantos que ela conseguiu agendar. Você entende que faltou a parte tática? E a parte tática também com a agência, ou com quem está fazendo o tráfego com ela. O que é a parte tática com isso? É lá olhar os indicadores. Como que foi essa semana aqui? Qual público que foi escolhido? Quais os criativos que mais deram certo? Isso é tático. Isso é uma das coisas que nós mais fizemos nos últimos meses na nossa empresa. Por exemplo, segunda-feira é a reunião estratégica. Ontem nós ficamos mais de 1 hora só falando dos novos conteúdos, das novas ações do orgânico que vai ser feito. Orgânico / pago também. Mas foi passado para toda a equipe. Se eu, dono da empresa hoje, a partir de hoje eu não olho mais para isso, eu fiz um monte de mudança ontem. Um monte. Agora tem que ser tudo medido. Agora tem que ser medido. Eu tenho que semanalmente agora chegar na minha social media e falar, como é que tá as ações novas? A minha social media saiu com uma lista planilhado de tudo que ela tem que fazer. Eu tenho que ir lá medir se ela tá conseguindo fazer. Se tem tempo hábil para fazer tudo aquilo. Eu passei um funil novo que ninguém sabia fazer na empresa. Aí eu vou lá e falo o quê? Não, agora você vira aí e eu vou sentar na minha cadeira lá como dono da empresa e não vou mais fazer nada. Tático. Esse funil que o Cleiton falou foi a mesma coisa. Nós implementamos o funil estratégico. Só que... É o estratégico da missão, né? Da missão. Ordem ao pelotão. Vamos fazer tal coisa. Exato. Só que quando nós sentamos e falamos assim, não, alguma coisa está errada, a conversão não está batendo. Todos os dias, às 8 horas da manhã, cheguei na empresa e ia sentar com as closes. Fazer o quê? Tático. Qual que está sendo a tua dificuldade com o cliente? Vai lá, manda para mim. Aí ela, o cliente disse que tá caro. O cliente precisa falar com isso. Você vai fazer assim, 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 assado. No outro dia, chegava de novo. Como é que foi as ações? O que tá acontecendo? Isso é ser tático. Mas em todos os funis. Claro que você vai iniciar no que mais dá, vamos dizer assim, o que mais dá resultado, que é principalmente comercial. Depois você vem pro marketing. Mas isso é o tático. Isso é na prática. Para você que é empreendedor que tá pensando, a gente trouxe vários exemplos, né? Isso é ser tático. Você precisa treinar as pessoas que estão fazendo. Então, qual foi a ação tática? Todos os dias, o Kennedy, em vez de chegar, 8 horas, chegava 7h30 na empresa para treinar o comercial. Todo dia uma ação tática, explicando como nós resolveremos aquele problema. Falando o óbvio, né? Óbvio para quem? Pro dono? Não pro colaborador que... E talvez nós já teríamos falado já um tempo atrás como treinamento, mas acabou esquecendo, acabou batendo. Aí vem o tático. Fazer assim, fazer assado. Tá aqui, o negócio não estudou direito, vamos estudar de novo. Isso é ser tático. E muda o jogo. O que você pensa sobre essa questão do tático, Ângelo? A gente conversando. E essa falta de cultura de empreendedor brasileiro de não olhar dado. Porque tem cara grande que não olha dado. Cara grande fala assim, empreendedor que ele... Grande, né? Ele faz R$1 milhão, faz R$500 mil. Tem cara que não sabe o número. Eu pergunto pro cara, quantos clientes chegou novo?
Tem que ver lá. Tem que ver lá, quer dizer que ele não tem a cultura. Ó, vou falar, se você tá ouvindo isso aqui e você não sabe quantos clientes chegam, quer dizer que você nunca otimizou um funil. Essa é a verdade. Se você não sabe o número, quer dizer que você nunca parou para otimizar o teu negócio. Otimizar é apertar parafuso, é melhorá-lo, tá? Pra falar o... Otimização, coisa de linguagem de tráfego pago, né? Melhorar, melhoria contínua. Por que você acredita que o empreendedor brasileiro é assim? O cara tem resultado. Por que ele não tem essa cultura de... O que falta, Cleito, é... Vamos lá, vamos pegar a massa, a grande maioria dos empresários. Os empresários, eles não se formaram para ser empresário. De onde que surge o empresário? Surge de uma ideia. Nós aqui estamos numa ideia, vamos montar uma empresa, vamos. E a partir dessa ideia, a gente sai da nossa imaturidade gerencial, da nossa imaturidade de gestão, da nossa imaturidade de negócio e saímos para montar um negócio. E nessa ânsia e nessa vontade de montar um negócio, a gente vai montar como? De acordo com os parâmetros que a gente tem. De acordo com o quê? Lembra que eu falei? O jogo é nivelado pelo nível do jogador. Isso significa o quê? Que nós vamos montar um negócio a partir do grau de conhecimento que nós temos. Então, esse empresário, ele vai para o jogo, ele vai construir a empresa de acordo com o nível de conhecimento que ele tem. E até então, talvez ele era funcionário de alguma empresa que jamais falou em indicador, jamais falou em número, jamais falou em performance, jamais pensou que eu tenho que saber qual que é a quantidade de clientes que chega, eu tenho que saber qual que é a quantidade de conversão de clientes que chega, eu tenho que saber qual o volume de objeções e quais são as objeções que estão sendo apresentadas no meu negócio. E não vamos longe, vamos pensar você numa clínica de estética. Essa clínica de estética, a preocupação dela é eu quero gerar cliente, quero gerar cliente, quero gerar cliente. Eu preciso trazer gente para dentro da minha clínica. E essa preocupação, ela fica focada nisso. E o foco dela, ela acaba deixando de... Quando aparece cliente, ela já fica preocupada o quê? Eu não estou dando conta dos clientes, eu não estou dando conta dos clientes. Então, ele está tão imerso no fazer, no dia a dia, que ele para de começar a perceber que ele precisa construir processos, ele precisa construir rotinas. E você sabe o que mais aterroriza uma gestão de pessoas, uma gestão de equipe? Chama estresse. Por quê? Se eu tenho volume, eu construí volume, o que todo empresário quer? Clientes. Quando eu consigo trazer esse volume de clientes para dentro do meu negócio, o primeiro elemento que vai gerar vai ser estresse. Por quê? Eu não tenho rotina, eu não tenho processos. Quanto mais rotina, mais processos eu alinhar dentro do meu negócio, mais eu consigo fazer com que o meu ambiente fique sadio e fazendo com que a minha equipe ele consiga performar. Vamos dar esse exemplo da estética. A pessoa vem e ela fala assim, chegou o seu cliente, eu não sei o que eu vou fazer o próximo passo com o meu cliente. Eu não sei a maneira adequada que eu vou atender o meu cliente. Eu não sei a maneira adequada com que eu vou fazer a minha fidelização desse cliente. Eu não sei a maneira adequada que eu vou fazer a pesquisa de satisfação do meu cliente. Eu não sei ao certo se esse cliente ele vai me indicar para mais pessoas ou não. E principalmente, eu não peço, eu não comunico. Vamos lá, se essa secretária, eu treinar essa secretária para ela poder falar assim, qual foi o seu nível de satisfação com o nosso atendimento? Você sabe por que a grande maioria das empresas não fazem isso? Com medo. Medo da resposta que vai ter. Mas só que ele esquece que se ele tiver um atendimento adequado, isso é tão proveitoso para ele, porque se eu saco da sua boca a satisfação do meu serviço, significa que eu consegui fazer um nível mental seu, uma cicatrização de um conceito seu do meu atendimento. Se você sai da sala, se você sai do meu consultório sem ter esse mapeamento, essa certeza, essa clareza de como foi, depois você não estabelece. Então, quando eu faço isso, antes desse cliente sair, eu já estou mapeando nele, já concluindo com ele que o atendimento foi bom. E se eu falo, quantas pessoas você pode me indicar? Ou então você está disposto a me indicar? O que eu estou fazendo para ele? Eu já estou fazendo a ancoragem para que ele me indique. E ele já sai de lá com a percepção de que ele pode me indicar. Sai com a percepção que o atendimento foi bom, sai com a percepção de que ele pode me indicar e sai com a percepção que ele vai poder voltar. Entendi. Então, a todo momento a sua pergunta foi, Ângelo, como é que o empresário ele consegue ser mais tático do que ele era? Eu preciso ser mais tático a partir do momento que eu consigo... Sabe aquela visão de drone? Que o drone está sobrevoando na sua empresa e você começa a olhar essa empresa a partir de um drone e eu começar a ver os pontos de obstrução, os ruídos que tem dentro da minha empresa e imediatamente está indo lá corrigir. Quando eu vou corrigir esses pontos de obstrução é no momento que eu entrei no tático.
Eu estou observando o que na minha empresa está errando. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente pegar uma garrafa d'água que tem água dentro, suponha que você é água. Você é água, você não sabe qual que é a cor do rótulo que tem por fora e nem a cor da tampa dessa garrafa. Mas só que quando eu olho por fora dessa garrafa, não sou mais a água, eu estou olhando por fora, eu tenho muito mais clareza do que é essa garrafa, porque eu sei a cor do rótulo, eu sei a cor da tampa. Agora leva isso para a sua empresa. Eu preciso cada vez mais olhar o meu negócio de fora para começar a perceber, peraí, quais são as garantias que o meu negócio está levando para o meu cliente? Qual que é a minha singularidade que nenhuma outra pessoa tem? Por exemplo, uma singularidade numa clínica. Numa clínica eu querer ser atendido no horário, eu querer ter um estacionamento e ter o resultado da estética, do que eu fui lá fazer. Agora começa a observar, ele tem 3 singularidades que ele tem, no horário, estacionamento e eu estou satisfeito com o negócio. Se o empresário ele começar a observar qual que é a minha singularidade, eu começo a ter um direcionamento para toda a minha equipe. Olha que interessante, tem uma empresa norte-americana que chama Southwest Airlines. E essa empresa ela é reconhecida no mundo como tendo uma cultura organizacional muito definida, muito clara. E para ele voos no horários, passagem barata e diversão. Toda e qualquer coisa que fugir disso eles não aceitam. E uma certa vez um cliente chegou reclamou tanto para eles que eles precisavam melhorar a alimentação, a comida, os snacks que tem dentro dos aviões. E eles falaram que não iam porque das premissas deles, da singularidade, é voos baratos. Quanto mais ele aumenta a alimentação ou as coisas que eles vão proporcionar lá dentro, ele vai ter que aumentar o preço da passagem. E eles não queriam isso. E essa pessoa insistiu tanto que o CEO da empresa... E ela mandou uma carta para o CEO da empresa. E o CEO da empresa pegou e respondeu da seguinte maneira: se para você tem tanta relevância outras comidas, agradecendo demais por você ter sido nosso cliente até aqui. Isso significa o quê? Ele tinha muita clareza de quem que é o cliente ideal para ele. Do modelo e aí agora você traz isso para dentro da sua equipe. Qual que é a resposta que essa liderança está entregando para a sua equipe? Equipe, o nosso modelo de negócio é esse. Essa é a nossa singularidade. E é tão forte que nós sabemos qual é o nosso cliente, que é o quê? Voos no horários, passagem barata e diversão. O que fugir disso, nós não atendemos. Aí teve uma empresa, que é a American Airlines. Ela tentou copiar o que a Southwest fez. Uhum. Mas só que ela copiou e ela não tinha a cultura muito formatada, ela não tinha comunicação com seus colaboradores sobre tudo aquilo que ia acontecer. E o que aconteceu? A American Airlines teve um episódio que foi conhecido mundialmente, que eles tiveram um overbook. E nesse overbook, que é maior quantidade de passagens vendidas que suportava, que cabia naquele avião, eles precisaram tirar alguns passageiros. E qual que é a técnica que essas empresas utilizam? Elas chegam para o passageiro e ofertam: nós vamos dar $100 para quem desistir de embarcar nesse voo. Nós vamos dar hospedagem, nós vamos dar alimentação. Com o objetivo do quê? Que aquele passageiro desista, saia da aeronave e consiga caber todo mundo. A dificuldade deles foi que os passageiros já estavam lá dentro e eles ofertaram. Ninguém aceitou. E como ninguém aceitou, eles tinham que tomar uma decisão, que eles tinham mais 8 passageiros para poder colocar lá dentro. E eles escolheram quais passageiros não iam embarcar. E um deles era um médico. E esse médico estava indo fazer uma cirurgia num paciente, num hospital específico, e a especialidade era só ele. E ele falou: daqui eu não saio, que lá naquela cidade tem um paciente meu que está me aguardando para poder fazer essa cirurgia. E eles retiraram esse passageiro à força. E veiculou nas mídias sociais todas. As ações dessa empresa caíram de maneira drástica. Por quê? Eles queriam construir uma formatação de empresa que eles queriam copiar, mas eles não tinham a cultura organizacional daquela empresa que dava certo. Eles não conseguiram comunicar com os seus colaboradores. Agora imagine você, uma empresa de capital aberto, que ele buscava o crescimento. Como é que eu faço uma mensagem negativa desse ponto para prejudicar o seu negócio? O que está tendo? Desalinhamento de liderança. Uhum. Então, você falou sobre como é que eu consigo acelerar e ter um melhor tático. Nós temos que construir cada vez mais uma cultura de resolução de problema. Que o tático é isso. Eu estar avaliando as métricas e os indicadores que me foi estabelecido,
equalizando ele para saber se eu estou aplicando de maneira adequada, para eu poder o quê? Acelerar o meu operacional, para que o meu operacional faça cada vez mais rápido, faça cada vez com mais agilidade, com menos custo, e aí eu estou fazendo o quê? Trazendo receita para minha empresa. Faz sentido? Nossa, demais, demais. Olha só, é um desalinhamento de comunicação, que a cultura nada mais que a comunicação, é aquilo que a gente fala repetidamente. Ângelo, o que você acredita que a pessoa precisa fazer dentro do negócio para ela conseguir formar cultura? Primeiro passo, comportamento. Tem várias pessoas que falam sobre valores. Mas vamos lá, se a gente pegar 10 empresários hoje, colocar nessa mesa aqui, desses 10 empresários, eles não vão conseguir identificar para você o que são valores. Então perceba que é algo imensurável. E aí o que a pessoa faz? Eu vou lá e coloco meus valores fixo na parede para que se cumpra. E normalmente eles colocam valores o quê? Ética, respeito, pontualidade. E tem uma mensagem que nós temos que diferenciar valores éticos e morais de valores comportamentais. Valores éticos e morais, por exemplo, mentira. Você não aceita a pessoa que mente dentro da sua empresa. Você não aceita a pessoa que é desrespeitosa com outra. Você não aceita pessoas que têm valores éticos e morais desconexos com o seu. Então, essas pessoas, sequer elas podem acessar a sua empresa. Por quê? É um nível tão absurdo de disparidade com que sua empresa prega que ele não pode estar ali. Agora vamos para os valores comportamentais, que são os comportamentos. Na minha empresa, aprendizagem constante é um valor comportamental. Por isso que um sábado por mês nós temos treinamento com todo o time. Nós temos reuniões semanais, nós temos, enfim, todas as reuniões adequadas nós temos. Mas além disso, nós temos o treinamento do nosso time. E esse treinamento acontece um sábado por mês, nós temos treinamento. Veja você que quando eu prego isso e exijo isso dentro da minha empresa, ou impulsiono, faço eles compreenderem o que é o aprendizagem constante, eu estou estabelecendo o quê? Uma cultura do aprendizado. Então, a cultura organizacional da empresa está relacionada aos valores que você prega. Por exemplo, empatia com o cliente. Empatia com o cliente é eu conseguir falar uma história que a minha equipe foi empática com o meu cliente. Por exemplo, chegou a certa vez um cliente estrangeiro na minha empresa e ninguém sabia falar aquela língua estrangeira. O meu cliente pegou o Google Tradutor e conseguiu compreender tudo aquilo que ele estava fazendo. O que eu fiz? Eu tive sensibilidade, eu tive empatia para poder compreender o meu cliente e fazer aquilo. Esse meu funcionário, ele está trazendo o valor, o comportamento que a gente prega? Sim. Ele está cumprindo a nossa cultura? Sim. E o que eu preciso fazer? Eu defino o comportamento, se é compromisso com o cliente, empatia interna, se é aprendizagem constante. Depois de feito isso, eu vou trazer uma história para que toda a minha equipe compreenda. Eu acabei de falar para vocês sobre empatia com o cliente e contei uma história de que aconteceu. Agora vocês sabem o que é empatia para mim. O seu time, você empresário que está aí, para você construir sua cultura organizacional, você não deve apenas montar o seu comportamento, mas você deve construir a história que aconteceu dentro da sua empresa que faça sentido para todos. E aí o empresário que está nos assistindo, ele deve estar pensando, tá, tudo bem, Ângelo, eu compreendi o que você falou, mas como é que eu implemento uma cultura organizacional hoje na minha empresa? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar seus funcionários e vai perguntar para eles quais foram as 3 características e qualidades dentro do seu time que vocês ficam mais impressionados, mais admirados, que vocês reconhecem cada um deles. E eles vão dizer, um vai falar que é compromisso, outro vai falar que é respeito com o próximo, o outro vai falar que é o esforço extra. E a partir disso, você vai falar, conte para mim uma história de que já tenha acontecido disso. E ele vai contar essa história. E a história ela tem a capacidade de modular na sua mente e você nunca mais vai esquecer. Isso significa o quê? Que eu trouxe o comportamento que para mim o time faz sentido, nós contamos uma história e nunca mais o seu time vai esquecer quais são os seus valores. E é esses valores que as pessoas equivocadamente colocam de qualquer maneira dentro da sua prateleira, dentro do seu quadro. Então, cultura organizacional é comportamentos que performam cada vez mais a sua empresa, trazem o quê? Resultado positivo, traz o endomarketing, traz o marketing externo, traz dinheiro para a sua empresa, traz lucratividade, acelera processo, constrói processo. Cultura organizacional é isso.
Top demais. Top Eu demais, aqui, já anotei tudo aqui Eu pra vi já... o Kenny já tá pegando a sacada Já aqui. vamos aplicar já hoje. aplicar hoje. Eu acredito que a frase que define cultura é o que as pessoas fazem quando os líderes não estão dentro da empresa. Perfeito. O que eles fazem? Chegam antes? Saem depois? Não, eles chegam atrasados, saem antes. Essa é a cultura do teu negócio. É clima de fofoquinha, é clima de mentira. É a cultura que está instalada dentro do negócio. E aí você vem com uma estratégia para fazer o teu negócio crescer e a estratégia é engolida pela cultura. Porque essa pessoa vai ser resistente à mudança. Porque ela já tá formatada ali a cultura. Ela tá acostumada todo dia a chegar tarde. Agora, se falar pra ela que você vai chegar 30 minutos antes pra vocês treinarem, melhorar o que vocês fazem, ela não vai concordar com isso e vai começar a arrumar empecilho. Ela tá acostumada à cultura de não trabalho. Então, a partir do momento que você implementa um funil de venda novo que começa a chegar clientes, ela vai falar, não, veja bem, não tá funcionando, isso aí tá ruim. Ela vai fazer de tudo pra te sabotar. E aí, eu não sei, eu fico olhando de fora assim, Ângelo. Eu acredito, posso estar errado. Tem dois caminhos para esse empreendedor resolver esse problema de cultura, que muito negócio tem, a cultura. Então, vai para casa e se pergunta hoje, o que as pessoas fazem quando você não tá lá? Isso é a tua cultura. Que é o seu gerente invisível. Monitora, o que é que as pessoas estão fazendo lá? E aí, para resolver esse problema de cultura, tem dois caminhos. Conversas duras e alinhamento, comunicação clara, ó, eu não permito isso, a gente vai ver um novo momento, e treinar essas pessoas, ou ralar, né? Corta cabeças e forma time novo, porque esse empreendedor ele vai ter muita dificuldade de conseguir fazer coisas diferentes dentro do negócio e o time não quer fazer isso. Olha que interessante. Eu fui em Teresina aplicar um treinamento lá e foi muito bacana. E nessa empresa nós fomos definir a cultura organizacional. E moldando a cultura organizacional, eles falaram que um dos comportamentos que era admiráveis, que eles gostariam, era o bom humor. E aí eu fui chamar a responsabilidade para eles perceberem o grau de compromisso que eles estavam constando e que o bom humor era um valor, era um comportamento que para eles era admirável. E naquele momento eu falei para eles, vocês estão dando a sentença neste momento que se algum de vocês chegarem aqui mal-humorado, você está dando autorização para que você seja demitido. E o mais impressionante, eles estavam tão comprometidos com isso que eles falaram, é isso que a gente quer, a gente não aceita nada menos do que isso. E olha que forte isso. Eles tiveram que incluir uma das perguntas na entrevista de seleção de funcionários para descobrir se aquele funcionário tem bom humor ou mau humor. Perceba você que formatar a cultura organizacional é eu também construir todo o processo de contratação de modo que eu consiga enxergar naquele entrevistado, naquele interessado por aquela vaga, se ele alinha com os interesses ou não da minha empresa. Uhum. E isso é tão poderoso que tem uma empresa norte-americana que se chama Zappos. E essa empresa, eles no processo de onboarding, no processo de contratação, no processo que a pessoa está se ambientando dentro da empresa, eles pegam e avaliam esse funcionário e deixam esse funcionário transitando com um motorista, levando para vários lugares. Antes da efetivação, eles perguntam para o motorista, como foi que essa pessoa tratou você? Que eles querem exatamente descobrir como é essa pessoa fora dos holofotes, como é esse funcionário fora da rotina de trabalho, se ele quer impressionar ou não. E ao final desse onboard, quando vai fazer a efetivação, eles oferecem $2.000 para aquele funcionário para desistir. Isso significa o quê? Se aquele funcionário está vindo através de uma oportunidade de salário, ele acaba desistindo e vai embora. Por quê? Ele já observou se a cultura da empresa faz sentido para ele. Se ele tem dúvida, é o momento dele sair. Então é como se ele estivesse dando um bônus de demissão antes da contratação para aquele entrevistado sair. Eu achei... Avalie você o compromisso dessa empresa para a manutenção da cultura organizacional da sua equipe. Isso é muito forte, gente. Muito forte. Ele sabe que é mais barato pagar $2.000 para a pessoa sair do que ficar com um pangaré lá, com orelha seca dentro da tua empresa, atrapalhando o crescimento do negócio. Porque as pessoas elas sabem responder a quanto é o investimento de salário, qual é o custo de um colaborador. Mas ela não consegue mensurar quanto que uma pessoa ruim dentro do teu negócio te prejudica e impede que entre caixa dentro da empresa. Sim. Quanto dinheiro você deixa de receber quando você tem uma pessoa ruim. Sim. Quando você perde um cliente. Quando é a cultura prejudicada porque uma pessoa, às vezes, ela tira alguém que está alinhado com teus valores, os dois valores que você acabou de explicar, por ela contaminar o time. Ela chega lá e começa a
planta a mentira, a discórdia, a inveja, e ela contamina todo um time. Então, sabe que $2.000 é mais barato. Demais isso. Muito Gostei, bom. vamos Nunca implementar. tinha ouvido isso aí. E Pagar pro cara sair. Pede pra sair, te dou 2.000. E veja só, qual que é a cara da empresa de vocês hoje em dia? É a cara de vocês. Mas é a cara de vocês multiplicado pelos talentos que estão fervilhando lá dentro. E aí esses talentos eles vão dizer, olha só, a nossa empresa tem essa estruturação. E a terceira crise, que nós estamos falando sobre as crises do empresário, que todo empresário vai passar quando ele quer escalar o negócio, quando ele quer crescer. E a terceira crise é a crise de liderança. E isso é tão poderoso que a crise de liderança ela é causada pela falta de cultura organizacional, por uma cultura organizacional deficiente. E aí tem pessoas que falam assim, não, eu não acredito nisso. E tem uma CEO, a CEO chegou a ser CEO, trabalhava na Google, que é a Marisa Mayer. E ela foi contratada pelo Yahoo. O Yahoo falou assim, agora eu preciso ter uma pessoa extremamente qualificada para potencializar toda a nossa estruturação e eu quero trazer de outra empresa do mercado para que ela acelere esse processo. Qual foi a grande dificuldade do Yahoo? O Yahoo esqueceu de ver a compatibilidade de cultura. Quando essa empresa chegou do Google e foi para dentro do Yahoo, ela não conseguiu se adequar, ela não falava a linguagem do time do Yahoo, ela não tinha a comunicação que aquele time fazia, pregava. Veja vocês que nós estamos falando de um técnico extremamente bom e ele não foi adequado para poder fazer aquele time ter o resultado que ele esperava. Então, essa pessoa ela não se adequou à cultura. É por isso que nós vemos por que aquele time de futebol, os jogadores não aceitaram aquele técnico. Porque aquele técnico não conseguiu falar a linguagem daquele time para poder motivar, engajar, envolver eles naquele resultado. Então, nós temos que estar nos olhando a todo momento é muito mais fácil eu construir um líder dentro da minha empresa do que trazer um líder de fora. Porque esse líder construído dentro da minha empresa, ele já tem a sabedoria, ele já tem a comunicação adequada, ele já tem a linguagem que é utilizado lá. Na sua empresa, eu tenho certeza que tem linguagem que é própria da sua empresa, que na minha empresa não roda. Isso é o quê? A formatação que vocês alinharam para que sua empresa tenha. Na sua empresa eu vi que tem vários dizeres, várias mensagens bíblicas. Isso é incrível, impressionante. Na minha não tem isso, mas na minha nós temos grupo de oração toda terça-feira cedo. Legal. Então são coisas diferentes, mas alinhados na mesma finalidade. Então o quê? O jeito da sua empresa, o jeitão de gerir, de fazer ela, é próprio de vocês, da liderança que vocês trouxeram, que é diferente da minha. O que muda uma empresa a outra, onde ela vai chegar, é esse jeitão, é essa roupagem. É o sangue nos olhos dos seus colaboradores que quando você dá uma meta, vamos, eu quero alcançar. Eu dou conta de fazer. Isso daí já está alcançado, já está atingido. Então, isso é a cultura. E a cultura vem do líder. A cultura vem do líder. Qual que é? Eu gosto de seguir a frase. Parabéns. Se a tua empresa está funcionando, teus liderados estão seguindo a tua instrução, parabéns, você construiu isso. Se tá uma merda, se nada funciona, se você perde dinheiro, teu cliente não é bem entendido, parabéns, você construiu tudo isso. A frase é: a empresa é reflexo do seu dono. A empresa é reflexo da energia do dono. Quer que a empresa melhore? Melhore a si mesmo. Comece a construir valores em você, que isso vai ser refletido no teu negócio. Pessoas que são desalinhadas vão ser expelidas. E quando a gente traz essas frases é intencional, né, Kennedy? Exatamente. Você sabe o que a palavra profecia significa? Não. Trazer a realidade através da palavra. E aí, a gente estava estudando, a gente faz nas quintas-feiras pela manhã, a gente tem um grupo de oração entre quem é sócio de algum negócio que a gente tem. E a gente estava estudando, mas o que é profecia? As profecias se cumpriram, Mas o que é uma profecia? A profecia é trazer a vida através da palavra. E aí nós vamos fazer profecia sobre a nossa empresa, e a gente escreveu um monte de frase. Dia após dia estamos buscando maneiras de construir coisas maiores e melhores. Nós somos bem-sucedidos em todas as nossas ações. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo recurso que cai na nossa mão é otimizado. A gente começou a profetizar sobre a nossa empresa. E a cultura que tem dentro do nosso negócio é que toda vez que o colaborador entra pela primeira hora do dia, ele lê e ele fala. Então a gente construiu uma estrutura onde que todas as pessoas profetizam coisas sobre a nossa empresa. Todos os dias. Todos os dias. E aquilo forma
além da cultura do ambiente, forma algo espiritual dentro do negócio. Sim. Que é aquele poder. Você entra lá, eu vim pra cá, tava lá em São Paulo e vim aqui, eu falei, que negócio não. Você vai lá na empresa, você vai sentir a doideira que é aquilo, cara. Mas é a influência de toda aquela comunicação que é a cultura organizacional. Porque nós entendemos que... É uma cultura organizacional / cultura espiritual. Bom demais, bom demais. E o que a gente observou é isso, né? Que tudo que é... se a profecia é isso, é trazer a vida através da palavra, tudo que é falado já tá sendo uma profecia. Sim, vai se cumprir. sim. Aí a pergunta é, então vamos induzir o que vamos falar. Sim. Aí foi onde surgiu a ideia, cara, vamos agora colocar em tudo isso aí. E saiu numa reunião, né, na quinta-feira. Na sexta-feira tava tudo... Já tava tudo lá, ó, já faz isso, eu quero essa frase. Vamos fazer as considerações aí, Cleiton. E o interessante... Quais são os 3 livros? O interessante perfeito. é que eu cheguei a falar, inclusive, para o Cleito e para você, Kennedy, como vocês conseguiram construir uma cultura organizacional interessante a ponto de vocês apurar, inclusive, as palavras que a sua equipe fala. Eu estava com o Querubim lá em São Paulo e tinha o gestor de tráfego de vocês, estava com a gente dentro do carro e ele falou assim, como o trânsito aqui em São Paulo é muito caótico, é muito ruim, eu não me adapto a esse trânsito. Aí o Querubim, na hora, falou para ele, opa, olha o que você está falando, repreendo isso. E aí ele falou, realmente... corrija o que eu estou falando. Tá cancelado. Tá cancelado. Isso por quê? Porque se eu quero uma prosperidade, se eu quero crescer, vocês que estão abrindo uma nova empresa em São Paulo, como é que eu vou estar amaldiçoando, como é que eu vou estar condenando uma situação que eu desejo viver? E aquilo para mim foi tão forte a ponto de eu começar a trazer como é que eu estou avaliando a comunicação de todo o meu time para saber se ele está alinhado à visão do negócio que eu quero construir. Que ficou muito claro isso do que vocês fizeram. Uhum. E foi até interessante, ontem nós levamos um membro do nosso Mastermind dentro da empresa também, e ele participou de algumas reuniões. E aí até depois ele falou, caraca, vocês ficam... O que ele disse? Ele ficou admirado com toda a reunião e tudo. E ele falou assim, mas é interessante e admirável como que vocês treinam durante a reunião. Por quê? Durante a reunião, Ângelo, nós estamos lá falando sobre um assunto. Aí eu falei assim, ó, então você agora, a partir de agora, você vai ser responsável por toda a mídia do YouTube aqui da empresa. Perfeito? E a pessoa, ela não tem experiência com o YouTube. A pessoa que eu falei isso. Uhum. Aí ela ficou assim. Eu disse, agora repete comigo. Eu sou especialista em YouTube. Aí a pessoa, eu sou especialista em YouTube. Ou seja, na mesma hora, eu falo pra pessoa, então repete isso. Eu sou especialista em YouTube. Depois a gente foi e falou, agora você vai fazer live simultânea. Instagram, TikTok e YouTube. Tudo bem, a pessoa não faz ideia como que faz. Falei, você sabe como é que faz? Ela... Não. Falei, o que você falou? Aí ela, ainda eu não sei, mas eu vou descobrir. Isso durante as reuniões. Exato, durante as reuniões. E aí eu até falei pra ele com o Matheus, né, que é o nosso do Márcio, ele ficou, caraca, admirado. Por quê? Porque a cultura tem que ser instalada todos os momentos. Então, em todas as reuniões que nós estamos plantando isso na pessoa. Na mesma reunião, eu falei pra social media, então quem que é responsável a partir de agora disso? Ela falou, sou eu. Eu falei, se chegar nesse momento e não tiver o vídeo pronto, o que você vai falar? Você vai dar alguma desculpa ou o que você vai falar? Ela falou, não, eu vou resolver. Eu falei, perfeito, então tá instalado. Cultura de resolver problema. Cultura de resolver problema, porque na empresa nós não aceitamos máquina desculpas. de resolver problema. Exato, aí na hora o gestor de tráfego, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Sabe, coisas que... tem que ser implantado em todas as reuniões. Então, todas as reuniões nós implantamos essas coisas dentro das pessoas que estão ali. E isso forma cultura forte. Sim. Tanto que chega uma pessoa que não tá alinhada com esses valores, ela é expelida. Ela não dura 3 dias. Não dura 3 dias. É tão forte que ela não dura 3 dias. Ela vem lá 3 dias, ela já... Não vou virar aqui. Isso é cultura. Isso é forte. E, Ângelo, você é um cara que estuda muito, tá sempre lendo muitos livros, trazendo muita informação. E eu sei que tem muito empreendedor que já entendeu que precisa ler livro, que já entendeu que precisa ter conhecimento. Quais livros você indicaria pro empreendedor que quer escalar um negócio, que quer entender de gestão, talvez? Quais livros que ele precisaria ler? Tem um livro... Eu recomendaria qualquer livro de Jack Welch. Jack Welch foi CEO da General Electric durante muitos anos. Foi um dos caras que revolucionou a maneira como que você gerencia, a maneira como você faz a gestão, liderança, todos os processos, que chama MBA da vida real.
Então ele traz a vivência dele, do que aconteceu dentro da General Electric e traz para dentro desse livro. E é impressionante. E claro, tem também o livro do Jim Collins, que é muito interessante, que é Empresas Feitas para Vencer. E ele é um livro clássico, mas ele trata do quê? O que nós acabamos de dizer aqui, sobre pensamentos disciplinados, ações disciplinadas e um volante pesado para se mover. O volante pesado para se mover é o seguinte, você tem que pensar rápido e agir de mudanças de maneira lenta. E ele, quando ele fala isso, por quê? Porque tem empresário que a todo momento ele está mudando tudo na empresa dele e ele não consegue sequer pegar uma velocidade para testar aquilo. Vamos trazer aqui para nós dentro do marketing digital. Você tem quanto tempo? Se você não tem você fez um anúncio. Você tem que dar àquele anúncio os nutrientes adequados para que ele fortaleça. Então, se eu analiso se eu der em um dia aquele anúncio, ele não vai produzir o efeito dele. Vocês já mostraram para mim que você estava fazendo o teste em 3, agora foi para 5, justamente para você ter uma análise real do que ele pode fazer. E aí os empresários, ele toma um comportamento e imediatamente já quer mudar, sendo que ele não conseguiu ter o diagnóstico adequado daquele comportamento que trouxe para dentro da empresa dele. Então isso daí é muito bacana. E tem um outro livro também que é do Peter Drucker, que é 365 dias de gestão. Que Peter Drucker, ele revolucionou a maneira como você pensa sobre liderança, a maneira como você pensa sobre como é que eu faço para minha empresa ela performar dentro do conhecimento que eu tenho. E, enfim, esses 3 autores são incríveis. Bom demais. E Cleiton, você também, o Cleiton também é o cara dos livros, tá sempre estudando, ouvindo audiobook e tudo. O que você recomenda de livros para o empreendedor que quer crescer, escalar o negócio dele e ele já entendeu que precisa ler livros? 3 livros para o empreendedor se tornar um empreendedor milionário. Inclusive tem uma frase dentro desse livro que fala o seguinte: não serve ao mundo ser pobre, porque você não ajuda ninguém quando você é mais uma boca que precisa ser alimentada. E é nosso dever, enquanto empreendedor, é prosperar por aqui. Para que através da nossa empresa a gente crie empregos e através dos nossos recursos a gente possa doar para outras pessoas. Então, o primeiro livro aí para você anotar, se tornar um empreendedor milionário, é Ciência de Ficar Rico. Esse livro foi o livro que se originou o livro O Segredo. Foi um livro best-seller, muito famoso, aí, conhecido por bilhões de pessoas. Então, anota aí, Ciência de Ficar Rico. Segundo livro, Mito do Empreendedor. Você tem que aprender a pensar como o empreendedor pensa de verdade. E o terceiro livro, deixa eu pensar um poderoso aqui para você, pra você mudar o jogo. Vou falar um que eu nunca falei. É Trabalhando com a Lei. Escreve aí. Trabalhando com a Lei. Então, 3 livros para você se tornar milionário. Ciência de Ficar Rico, Mito do Empreendedor e Trabalhando com a Lei. Lê esses 3 livros e depois me mandar um direct e ver o que aconteceu na tua vida e nos teus negócios. Bravo demais. Então, se for ficar falando, né, Cleiton, a gente pode ficar horas e horas falando, e... Ainda mais quando é gestão, é um tema amplo, né? Envolve Exato, tudo. tem várias coisas e com certeza vamos marcar outro podcast pra gente trocar ideia. Mas, Ângelo, quero que você fale pra câmera, deixe a sua mensagem pro mundo. Se o mundo pudesse te ouvir agora, qual que seria a mensagem? Você que está nos ouvindo agora, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte. Imagine que você é uma pedra de mármore. Uma pedra de mármore, antes dela ser retirada da extração, ela não vale nada. Ela é uma pedra de mármore como uma montanha de pedra e várias outras que tem. Aí você tira essa pedra de mármore e leva para um lugar para até então você fazer o corte, lapidar ela e produzir ela valor. Nós somos como essa pedra de mármore, que aonde nós estamos, talvez ninguém dá valor para nós. Talvez nós não temos valor. Mas só que como é que eu vou me lapidar? Como é que eu vou se tornar mais valiosa? É o conjunto de habilidades, de competências e recursos que você vai adquirir ao longo da sua vida. E esses habilidades, recursos e competências, você vai conquistar não somente lendo sobre gestão, você vai conquistar vivenciando, encontrando o seu limite. Para mim, eu tenho a clareza de que aonde eu estou não é onde eu vou morrer. Eu quero ter um estado desejado e é lá onde eu vou. Mas só que para eu ir lá nesse estado desejado, eu vou encontrar obstáculos. Eu vou encontrar as minhas limitações. E o que vai fazer eu superar as minhas limitações, os meus obstáculos, são as capacidades, os recursos e as habilidades. Como que eu acelero isso? Esteja com pessoas melhores. Quanto mais você sentar em mesas como essas, mais você vai ter a acelerar suas competências, suas habilidades, seu recurso. Comece hoje, não espere amanhã não.
Demais, hein? Cleiton. Vamos. Vou até me ajeitar aqui que o negócio vai. Mateus 6, versículo 34. Buscai-vos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você, empreendedor, busca todas as coisas. Todas. Carro, casa, apartamento, dinheiro, empresa bem-sucedida. Mas tem uma promessa para você feita por Deus, não foi feita pelo Cleiton, que diz: se você buscar-vos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas, que são carro, casa, apartamento, vos serão acrescentadas. E a mensagem que eu tenho para você hoje é que você passe a confiar mais em Deus dentro do teu negócio. Que você tenha fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, para que você possa fazer coisas relevantes. E com esse movimento, você não vai só gerar transformação para a vida das pessoas que você ama e para a sua vida, mas para talvez milhares e, se Deus permitir, até para milhões de pessoas. Nutra esse desejo que tem no teu coração por crescimento, que é essa frase que eu carrego aqui, ó, que eu vim para ser mais, é uma profecia de Deus sobre nós enquanto empreendedores. Você veio para ser mais na tua vida, você veio para ser mais nos seus negócios, você veio para ser mais para a sociedade. Quando você dá certo, você coloca um grande tijolo na sociedade, um tijolo de edificação, um tijolo de crescimento, um tijolo de solução de problemas, um tijolo onde vidas são transformadas através do teu sucesso. Então, bora performar e conta comigo para o que você precisar. Top demais. Kennedy. E a minha mensagem, por muito tempo, eu via podcasts, ouvia pessoas que estavam à frente, eu pensava, tá muito distante, talvez, não é o meu momento, tenho muito chão pela frente. Eu já pensei assim. Só que a minha virada de chave foi quando eu vi grandes empreendedores, grandes empresários que já têm muito resultado, eu olhar para eles e realmente no coração sentir, está muito perto. Eu só preciso dar o próximo passo. Eu lembro que teve momentos que o meu próximo passo foi sair da CLT. O meu próximo passo foi investir num acompanhamento. O meu próximo passo foi pegar um ônibus daqui a São Paulo para ouvir outra pessoa que tinha resultado. Então, dê o seu próximo passo. Nós falamos várias coisas aqui sobre gestão, sobre liderança, sobre crescimento, espiritualidade. Então, veja qual é o seu próximo passo e dê ele. Que muito breve, mas assim, muito breve mesmo, você pode estar sentado aqui num podcast como esse e tendo resultados muito maiores. E do fundo do meu coração eu desejo isso para você. Dê o seu próximo passo. Perfeito? Top demais. É isso aí. Botão de compartilhar tá aqui, é de graça. Quando você aperta esse botão, você tá abençoando outras pessoas, não custa nada para você. Então só aperta esse botão, manda num grupo de WhatsApp, encaminha para um amigo teu que tem um negócio, que precisa aprender mais sobre gestão, quer ganhar mais dinheiro, que eu tenho certeza que um dia essa pessoa vai te agradecer. Ouvi alguma coisa, aqueles caras no podcast mudou meu jogo. Então aperta aí e bora performar. Esse foi mais um podcast da Alta Performance, MVCast. Agradecer, Ângelo, obrigado aqui pela tua presença, obrigado por você compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Saímos com várias anotações, né? Várias mesmo, nossa, vamos chegar e já aplicar. Gente, quero agradecer Cleiton, agradecer Kennedy e desejar para vocês que vocês escolham cada vez mais a abundância que vocês estão colhendo na vida de vocês. Eu acho que estava conversando há pouco sobre oportunidade. Oportunidade é quando a sorte me encontra no preparado para poder fazer aquilo que eu quero fazer. Nós poderíamos hoje em dia aqui encontrar alguma pessoa e falar assim, vamos lá falar no podcast. A pessoa fala, eu vou falar o quê? O que ela fez? Ela descartou uma oportunidade. E vocês estão gerando oportunidade para várias outras vidas e principalmente vocês estão acelerando outras vidas através da alta performance. E vocês estão vivendo agora uma nova fase na vida de vocês, uma nova fase de desafio. E desafio está relacionado à coragem. Só assume desafio quem tem coragem. E coragem, eu só sou corajoso quando eu enxergo minhas vulnerabilidades. Eu só sou corajoso quando eu faço coisas que me colocam em risco, quando me traz incerteza, quando me gera medo. Porque é muito fácil falar em coragem para quem não está sendo vulnerável. E vocês estão agora mostrando para todos os seus alunos, os seus mentorados, o poder da coragem e o que é eu assumir uma próxima fase. Então eu desejo que todas as bênçãos sejam derramadas na vida de vocês nessa nova fase de coragem, que eu acho que é assim que vocês podem relacionar.
Tá bom? Top Tamo junto. demais. Vamos pra cima. Bora performar, hein? Valeu. Tamo Valeu. junto.